Graça e a paz, queridos. Amém. Gente, não foi fácil chegar aqui, gente. Não foi fácil estar aqui, irmãos. Eu estou desde ontem viajando. No dia que a gente foi sair lá, o meu filho, o mais velho, teve febre. É engraçado como essas coisas acontecem assim, bem no dia, né? O Israel, né? Israel, ele tá balançando a cabeça. É bem no dia, né? No dia da pregação que você vai sair. Ele ficou com febre, né? Eu queria sair antes, mas aí eu precisei ficar um pouquinho mais, levar no médico. Olha, a gente acostuma, tá? Fica tranquilo, é assim mesmo. E aí tô vindo de Campinas até Maringá e muito carro entrando na minha frente. Muito carro. Teve um pessoal ali que até começou a conversar na pista, era pista dupla. Obrigado. Era pista dupla, e eles começaram a conversar um com o outro. E pista rápida, eu parando ali atrás, deu uma luz alta. O rapaz saiu, aí eu andei assim, aí depois ele veio acelerando. Eu falei, vai com Deus, irmão. Vai com Deus, né, querido? Mas ok, tudo bem, até aí estamos entrando aí no final de semana, né? O pessoal fica às vezes um pouquinho mais animado, né? Para ir para a igreja, para ir rápido, né? Não é verdade? Vamos abençoar o irmão, né? Mas aí ontem, saindo de Maringá até aqui, olha, aconteceu tanta coisa. Na hora que eu saí de Maringá, já olhei no meu retrovisor ali e vi uns baldes voando na pista. Olhei no retrovisor e falei assim, nossa, balde voando, esses baldes assim que a gente usa para pintar tinta. E aí começou a voar outro, era um carro que estava puxando uma carretinha e os baldes começaram a voar. Bateu num carro ali, mas ele não estava em alta velocidade, era pista dupla também. E eu olhei assim no retrovisor e falei, nossa, olha, por pouco, né, pouquinho tempo. Depois, andando na pista, tinha aqueles restos de pneu, assim, que estoura do caminhão, sabe? Recap, né? Então, fui ali no meio da pista também, fui meio devagar, mas esse que me chamou muita atenção, porque foi o recap. Aí eu acelerei, e já ia entrar naquela que é a terceira pista, né? Eu acelerei, quando eu entrei na terceira pista, desse lado, vim aqui, eu vi um cachorro. Então, eu saí do recap, já tinha um cachorro. Aí eu já fui meio devagar no cachorro, né? Fui devagar no meio do cachorro e acelerei. E quando a gente pega essa pista tripla, né? A gente quer dar uma acelerada para chegar no final. E vocês, eu acho que não tem motorista que não tenha passado por isso. Você chega no finalzinho dela, tem o caminhão. E o caminhão, você não sabe se a tripla ela vai rápida, né, entrar, ou se ela vai indo bem devagarzinho, entrando, se ele vai te dar a preferencial. E você está com velocidade, porque você quer aproveitar ali aquele momento. Eu fui, o caminhão entrou na minha frente, eu pisei assim, pensei por um momento, né? Vou ali, né? Enfim, estava sozinho no carro, né? A esposa não ia ver, né? Vou e entro. Gente, eu parei e veio um caminhão do outro lado ali, mas veio com vontade mesmo. Eu falei, gente do céu, o que é isso? Isso assim foi em questão assim, de um minuto, até menos. E a gente vê que quando começa assim, quer dizer que o negócio vai ser bom. Eu cheguei aqui à noite, no culto, gente do céu. Eu cheguei em casa. Falei, nossa, é minha igreja, é isso. É banco de madeira, é hino. Eu me deliciei. Gente, vocês não sabem o que é ouvir o hino nacional depois que você mora fora do país. Você chega a ouvir o hino assim, ele te arrepia. Você fala, você grita, você se posiciona. É demais. É o seu país, é o Brasil. Ai, Brasil, terra boa demais, gente. Nossa, só quem sai é que sabe que terra maravilhosa que a gente tem. Terra abençoada por Deus. E aí foi, né? Aí viu o missionário Israel aqui, né? Pregando. E olha, eu sei o que você passou. Eu sei como é que estar pregando aqui lá fora com a criançada e a mulher, o negócio acontecendo. O pai, ele sente de longe, né? E você está aqui, aí colocou um slide que não era o seu, e você já não sabe nem o que você está mostrando mais.
normal, você está entrando em missão, fica tranquilo. E vai falando, e entrega uma palavra assim. De novo, eu vou falar, tudo que você falou era o que Deus tem posto no meu coração para esses dias. É uma palavra de Deus, parabéns pela coragem de entregar aquilo, porque eu não estava com muita coragem de falar o que você falou. E ele foi falando, eu falei, gente, Deus está nesse negócio. Eu fui me deliciando no culto, as bandeiras entrando, e a coisa só foi melhorando. Hoje tem costela assada, né? Gente, costela missionária, gente. Isso é uma visão do céu, gente. Lê no Novo Testamento lá, qual que era o cheiro da adoração? Qual que era? É de costela queimada, né? Vai ali fora. Você quer saber o cheiro da adoração? É Deus, é uma visão que Deus nos deu, gente. Que coisa maravilhosa, costela missionária. É as duas melhores coisas do mundo, assim, junto. Churrasco com a missão. Falei, oh, aleluia, a salvação, o Senhor está nesse lugar. Glórias a Deus, glórias ao nosso Senhor. E que coisa boa, que coisa boa. Aqui, sentei ali debaixo do Uruguai ainda, olhei assim e falei, poxa, é aqui meu lugar. Ó, e o meu chamado é ali, ó, Bolívia, Paraguai. Aí, parabéns para quem colocou, ó, fez a arrumação, ali deu bem certinho. Porque quando eu recebi meu chamado, eu recebi um chamado triplo. Bolívia, Paraguai e Uruguai. Aí colocaram a Venezuela ali no meio, eu fiquei meio com medo assim também de ir para a Venezuela, né? Mas nós vamos fazer o seguinte, gente, ó, nós vamos orar por esses irmãos da Venezuela aí. Vamos orar, vamos pedir para que o Espírito Santo do Senhor encha esses irmãos. Vamos treinar eles para eles voltarem para a Venezuela. E abrir igreja lá, a Igreja Batista Independente na Venezuela, tem lá. Vamos, gente, vamos fazer isso. Vamos orar por esse irmão aí do Haiti, ó, vamos colocar a mão sobre ele. Vamos dizer, você é um missionário, receba aqui a unção que está sobre o nosso país. E vamos enviar eles também. Ou quem sabe algum jovem aí, né? Venezuela está precisando mesmo. Venezuela está precisando mesmo. Eu adorei isso aqui que é América, é quase América Latina, né? É a América Latina, né? Aqui tudo. Eu falei, poxa, o pessoal estava na visão do Senhor. Esse é meu chamado, pelo que arde meu coração. América Latina. Os nossos iguais. Eu vi a irmã da Venezuela e falei assim, poxa, é a cara da minha tia. É nós, não é verdade, é a gente. Você vai para lá, eu vou no Paraguai, vou lá no último do Paraguai, lá dentro, e eu falo, puxa, isso aqui é igual a minha avó. Mas é igual. Não, mas eu estou falando sério, não estou fazendo graça. É igual a minha avó. Eu estou buscando eu mesmo aqui nesse fim de mundo. Estou achando o meu povo. É daqui que nós somos. É isso que o Evangelho faz. Ele não separa, ele não desagrega, ele junta. E parabéns pela arrumação, parabéns pela iniciativa missionária, parabéns pela escola dominical, coisa maravilhosa. Eu estou tendo dificuldade de pregar nas igrejas, gente, porque não tem base. Você tem que abaixar muito aquilo que você fala. Você tem que ser muito raso, porque a pessoa não estudou nada. Nem o mínimo da Bíblia. Não há espaço para ensino. Mas aqui, pela palavra que o Senhor me entregou, pela palavra que a gente vê desde ontem, a gente dá para aumentar o fogo, aumentar o poderão. Aqui vocês estão sendo regimentados, vocês estão sendo cimentados mesmo, e aí dá para nós começarmos a edificar paredes e começarmos a levantar telhados. Que coisa maravilhosa. Parabenizo a coragem. Eu sei que precisa de coragem, pastor, para manter assim, para manter firme mesmo. Isso é necessário. Vi muita coragem ontem aqui, muita. Que coisa boa, que coisa boa. Coloca o meu slide aí, por favor. Quero me apresentar. Assim tá bom? Dá para vocês verem bem? Ou posso ir um pouquinho para o lado? O que vocês acham? Tá bom? Tem água aqui para mim? Pode tomar. Essa aí é a minha família. Ali está eu. Estou segurando o Thomas Hamilton Neves, que é o meu filho primeiro ali, o mais velho, né? Está com 5 anos agora. É Thomas Hamilton porque o meu pai se chamava Hamilton. Foi depois de
8 anos de casado, a nossa primeira briga de verdade era colocar esse nome Hamilton ali. Mas eu falei, não, vou colocar o nome do meu pai, de Hamilton. Meu pai, gente, fundou 2 igrejas batistas, uma em Jaguariúna, outra em Araputi, que é a cidade da onde a Neiva vem. Então, é o Thomas Hamilton, a Neiva, a minha esposa, que é araputiense, paranaense. Eu levo o Paraná comigo ali, junto da Neiva. Eu sou mineiro, mas desde os 6 anos aqui no Paraná, e fiz questão de levar comigo na vida da Neiva. E ali meu filho menor, é o Felipe. O Thomas é um anjo, gente. Thomas é um anjo. É uma palmada, pastor, soluciona esse menino. É uma olhada, ele já está assim. Mas o Felipe, ele é um arcanjo. Né? Ele é mais com a espada, ele é mais assim, espada de fogo, sabe? Ele é mais... Então, o Felipe ainda está no processo, mas eu recebi a palavra hoje, e é isso aí, vamos processar esse, para ele virar um anjinho. Essa aí é a minha família. Em janeiro que vem, nós vamos completar 14 anos em missões. Família missionária. Fomos para o Paraguai e vivemos integralmente em missões. À noite eu vou falar mais um pouquinho do Paraguai, né? Hoje eu quero falar de uma viagem que nós fizemos para o Uruguai, que é para onde o Senhor está nos levando. Então, vivemos mais de 10 anos no Paraguai, e todo o tempo em missões ali. E começamos como casal, terminamos com 2 filhos. Esses 2 aí são paraguaios, legítimos aí, que vocês veem. Infelizmente, a Neiva não pôde vir pelo Thomas e pela também a idade dos meninos, né? Essas viagens longas ainda estamos processando ainda, né? Vamos para o Uruguai, que é dias de viagem, então tem a escola do Thomas também, então acabou não vindo, mas quis vir sim. Ficamos assim um pouco na dúvida, uma hora vamos, não vamos, mas as paradas ficou um pouco difícil. E aí, agora vivemos em Campinas, estamos 2 anos aí, final do ano, vamos para o Uruguai, país do Uruguai, tá bom? Eu vou falar hoje, o tema da carta é muito bom, muito de Deus também, e eu queria falar nesse dia sobre 2 cartas pequenas, né? Que é a carta de Filemon e sobre a carta também de São Judas. Mas eu não vou falar na manhã, São Judas vai ser à noite, aguardem, né? Pela manhã eu quero falar na carta de Filemon, que é uma carta muito pequena, mas uma carta que expressa algo demais, algo assim que vem do céu mesmo. A carta de Filemon diz a história de todos nós, Enquanto vocês abrem lá, vamos abrir na carta de Filemon, eu queria pedir, nós temos um Iminha missionário, que a gente quer distribuir para vocês, se puder distribuir agora, um por geladeira, a gente fala, né? Se você tem uma casa com mais gente, então você pega um Iminha. Quem tiver, se puder, senão a gente... você tem? Pode distribuir, por favor. Aí, se seu pai está aqui, se você tem família aqui, você pega um só, tá bom? Por favor. Tá. Para frente. A de baixo ou a de cima? A de baixo, tá. Antes de Hebreus, aí, carta aos Filemon, epístola de Paulo a Filemon. Essa é a história do quê? Só para vocês entenderem o contexto, antes da gente ler. Essa é a história de... Paulo abre uma igreja, provavelmente em Efésios. Dessa igreja foge um escravo. Esse escravo se chama Onésimo. Ele foge do seu senhor que chamava Filemon. Onésimo se encontra com Paulo na prisão e se converte ao Senhor. E quando ele fala de quem ele é o dono, é como se Paulo falasse assim, o contexto é esse, fala assim, não, peraí, agora você é convertido, agora você é um dos nossos. Eu conheço esse pessoal aí. Você vai voltar para o seu dono, eu vou escrever uma carta de recomendação. É uma carta lindíssima.
Aquilo que Paulo fala aqui, ele até se intitula como Paulo Velho, que quer dizer o quê? Que ele já estava assim, dando o seu último gás, escrevendo aquilo que estava no mais íntimo do coração dele, e tratando um assunto muito delicado, o assunto da escravidão. E aproveitou esse momento para falar sobre isso, para falar que nós não precisamos mais utilizar as pessoas, mas agora a gente pode se relacionar com elas. É muito forte. Enquanto eu vou falando, eu vou mostrar um pouco do Uruguai e a nossa viagem, tá bom? Nós vamos fazer mais ou menos assim, eu falo das missões e ministro essa palavra. Eu queria convidar você a ficar de pé, por favor. Vocês estão ouvindo bem? Quer que eu chegue mais perto? Tá bem? Tá bom? Tá claro? Então tá bom. Vamos ficar de pé e vamos ler. Vamos ler Filemão. Do 8 ao 12. Olha a recomendação de Paulo. Veja aí como é que ele fala. Ele fala assim, ó, eu prefiro pedir do que ordenar. Para que você faça por amor e não por obrigação. Lê comigo. Pois bem, ainda que eu me sinta em plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor. Sendo que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi útil. Atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa. Quero dizer, o meu próprio coração. Vamos orar? Senhor Deus, o Senhor já está ministrando no nosso meio, Pai. Senhor Deus, a Tua palavra é poderosa, Senhor Jesus, para quebrar as cadeias mais profundas do nosso ser. Para quebrar os pensamentos, os sofismas, ó Pai amado. Aquilo que nós temos como verdades, que tem aparência de verdades, mas que não são, Deus. O Senhor, a Tua palavra é poderosa, Pai. Poderosa para nos fazer viver uma vida abundante, ó Senhor Jesus. Uma vida além, ó Pai amado. Uma vida, Senhor Jesus, que não é uma vida sobrevivida. Que não é uma vida escravizada, mas uma vida de filhos de Deus nessa terra. Que onde chegam, são como cartas lidas pelo mundo. Onde chegam, eles têm estampado neles não tinta, mas sim a letra do Espírito Santo de Deus. Glorificamos o Teu nome, ó Senhor Jesus, porque cada um daqui foi chamado como filho Teu, para ser lido por essa cidade, para ser lido por esse estado, para ser lido por esse país, para ser lido pelo mundo. Fala, Senhor, continua falando, ministra os nossos corações no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, queridos, pode sentar. É interessante que o Novo Testamento todo, ele é praticamente escrito por cartas. O Antigo Testamento é livros poéticos, histórias, provérbios. Mas o Novo Testamento, eu acredito que claramente existem dois livros no Novo Testamento, que é o livro de Marcos e o livro de Mateus. Os outros todos poderiam se enquadrar em cartas. O livro de Lucas é direcionado para alguém. O livro de João, no final, ele coloca como uma carta. Eu endereço isso para que você creia e para que você saiba. O Evangelho de João diz assim. E o restante é chamado de epístola, carta mesmo. Os Atos, começa ali escrevendo, endereçando a carta. E eu achei muito interessante, refletindo nesse tema nosso, por que Deus muda a escrita? Por que de repente Deus usava livros e agora no Novo Testamento ele começa a usar as cartas? Uma coisa que ministrou ao meu coração foi que Jesus veio para mostrar um Deus relacional. Antes os homens entendiam a Deus, mesmo aqueles que liam a lei do próprio Deus, como um Deus de ordem.
Eles entendiam Deus como um Deus de eu planto, nasce. Mas Jesus veio e falou assim, olha, assim sou eu, assim é Deus, assim vocês devem se relacionar com Deus, e assim vocês devem se relacionar um com os outros. E a partir daí a linguagem bíblica se tornou cartas. Relacional, não tem coisa mais relacional que uma carta. Não tem coisa mais emocional com uma carta. Vocês já mandaram uma carta? Vocês aqui já mandaram carta? Quem nunca mandou uma carta? Levanta a mão. Aí, ó. Tá vendo? Mande uma carta, você vai ver, assim, é uma coisa... Você tem que colocar o coração naquele negócio ali. Não é, gente? Quem já mandou carta de amor? Eu já troquei muitas cartas com a minha esposa. É algo muito sentimental, é algo muito relacional, é algo muito pessoal. É crime violar a correspondência, porque é pessoal, é endereçado para alguém. E é isso que Deus está fazendo e nos mostrando que Ele endereça cartas a nós. E mais do que isso, nós estamos aprendendo nesses dias e sendo ministrados, que Ele escreve nas tábuas de carne do nosso coração, nós como cartas. Cartas de emoção, cartas de relação. Cartas para o mundo sedento. É lindíssima essa carta, a história de todos nós. Nós éramos escravos, estávamos em prisões, e alguém um dia foi uma carta. Nós cruzamos com um filho de Deus, nós cruzamos o caminho com uma produção do Senhor. E ali nós fomos libertos. Ele falou, não, é outro jeito de pensar. Aqui no nosso meio já não existe mais escravo, já não existe mais senhor. Aqui no nosso meio existe apenas uma coisa, uma família. Existem irmãos. E é isso que Paulo pede para Filemão. Pede para Filemão. Ele fala assim, receba Onésimo. Acho que não ligou aqui. Ah, ligou. Receba Onésimo. Paulo pede isso. Ele pede por várias vezes. Receba Onésimo. Receba Onésimo. Ele começa a carta não falando apenas para Filemão. A gente intitulou assim. Talvez tenha esse título. Mas ele começa a carta citando vários nomes. Cita os amigos dele, cita na igreja ali, cita o pastor da igreja. Ele cita várias pessoas, cita daquele que começou a igreja na casa. E ele fala, receba a Onésimo. A Onésimo. Imagine, gente, imagine, pensa conosco. Pensa conosco, um escravo que foge do seu senhor. Naquele tempo, o escravo que fugia do seu senhor, ele era duplamente perseguido. Primeiro, porque ele já era escravo. Ele podia ser escravo por dívida, né, ficar um tempo de escravo ali, e porque não conseguiu pagar a dívida. Ele podia ser escravo mais ou menos como uma relação de assalariado de hoje, mas mais ou menos, só para a gente entender hoje, porque eu não quero entrar nesse assunto. E ele podia ser o escravo mesmo que a gente conhece, que tem a marca na nossa cultura da escravidão, aqueles que nasciam escravos. Já nasce escravo, você não tem opção nenhuma. E provavelmente Onésimo era um escravo nascido escravo, era um escravo, esse escravo que é útil, ele faz o trocadilho com o nome dele, porque o nome Onésimo significava útil. Então ele fala, te foi útil, mas também me é útil, Onésimo. Então ele está falando, olha, para com de pensar que agora o teu irmão, ele é utilizável. Agora recebe ele como quem você pode se relacionar com ele. Como quem é dos teus, como quem é parente, como quem é da família. Não era um pedido fácil, porque o escravo que fugia tinha a conotação de ser ladrão também. Porque como é que ele ia fugir, como é que ele ia pagar uma hospedagem, como é que ele ia comer? Ele precisava levar alguma coisa, escravo dentro de casa. Então ele está falando assim, recebe um ex-escravo. Acho que essa palavra é recente, ex-escravo. Recebe um ladrão. Recebe Filemão, um ex-prisioneiro. Recebe Filemão, um novo convertido. Olha o que Paulo está pedindo para Filemão receber.
que está pedindo para aquela igreja receber? Alguém que converteu ali na cadeia. Olha, gente, eu sou mineiro. O povo mineiro é desconfiado. Eu me criei ali os últimos anos no Paraguai, e o povo paraguaio é desconfiado. Eu estou indo para o Uruguai e disse que o povo uruguaio é desconfiado. Então, talvez na América Latina eu seja a pessoa mais desconfiada. Quando eu leio isso aqui, eu fico desconfiado desse Onésimo. Mas Paulo junta as forças dele. Ele fala ali, ó, mais para frente, fala, estou escrevendo com a minha mão, se ele te deve alguma coisa, eu pago. Sabe por quê? Porque vocês me devem a vida. Ele está dizendo assim, quem vocês pensam que vocês são? Quem vocês pensam que vocês são? Vocês também eram escravos, vocês também eram ladrões, vocês também eram prisioneiros. E vocês também são meus filhos. Por isso que você tem que receber eles. Porque é o meu filho. Vocês são meu filho, eles são meu filho, vocês me devem a vida, ele me deve a vida. Estou falando para vocês, receba a Onésimo no meio de vocês. Receba Onésimo, porque isso é o Evangelho, porque isso é o que vocês são agora. Vocês não são um povo apenas, vocês não são uma comunidade só, vocês são uma família. É muito pesado o que Paulo está falando, ele está falando com muito peso, ele está dizendo, família. É muito forte. E não importa o passado, se você se converteu, eu acredito. É isso que Paulo está falando. Porque também não era um homem tão, assim, difícil de desconfiar das coisas. Passou por muita coisa. Alguma coisa ele viu. Alguma coisa ele olhou no olho de Onésimo e falou assim, ó, ele aceitou Cristo Jesus. Ele aceitou mesmo. Vocês não precisam mais tratar uns aos outros como útil. Porque o escravo era isso. Esse escravo nascido em casa era como um objeto. Não tinha diferença nenhuma. Ele falou, não, ele não é mais objeto. Agora ele é irmão seu, é da família. E, queridos, que evangelho é esse? Que palavra é essa que consegue transformar escravos em filhos de Deus? Palavra maravilhosa é essa. Que carta é essa? Que carta inovadora, que carta assim que traz ao mundo uma revelação desse tamanho. Que coragem esse homem tem de falar sobre isso. E é por isso, gente, que eu tenho que ir para o Uruguai. Porque eu preciso falar isso para eles lá também. Eu preciso falar para eles que eles não precisam ser mais escravos. Eu preciso falar para eles que eles não precisam ser mais divididos. Eu preciso falar isso para aquele povo. E dizer que existem uma palavra que muda o homem para uma nova criação. Ele deixa de ser criatura e se transforma em um filho de Deus. Que aonde vai, consegue produzir novos filhos de Deus. Que aonde vai, essa palavra é tão forte, que uma vez escrita em mim, ela fica lida automaticamente por todos os homens. E aquele que lê e conseguir ver, é convertido também. É convertido também. Receba a Onésimo. Eu fui no Uruguai, agora em maio. Nós fomos até Montevidéu. Olha aí, descemos de Campinas, quase 3 dias de viagem, parando, e fomos até o Chuí. Olha aí, famoso Chuí, né? A última ponta ali do Brasil. Eu tirei a fotinha do Chuí. Do outro lado é Chuí, né? E é com Y, né, no final. E aí nós fizemos o quê? O que nós fomos fazer lá? Nós fomos espiar a terra. E a primeira coisa que nós fizemos no Uruguai foi uma oração. Esse aqui a gente se juntou assim, porque lá, por lei, não pode se orar em voz alta, por lei não pode se orar em praça pública, não pode falar em praça pública de evangelho, por lei, né, se você se levantar num ônibus, o motorista vai te pedir para que você se sente, ou para que você se sente lá fora do ônibus dele, porque ele assina um contrato. Se ele deixar alguém falar de religião dentro do ônibus, ele perde o emprego, se alguém reclamar. Então a gente foi lá, se juntou ali, meio assim, né, bem informal, e fizemos uma oração. Fizemos uma oração, já em território uruguaio, pedindo ao Deus do céu, Senhor,
converte esse povo. Senhor, nos dá estratégia. Senhor, nos direciona. Senhor, nós estamos aqui pelo Senhor e nada mais. E a gente foi com essa van aí, uma viagem missionária, 8 homens, muito, muito agradável. É incrível como é isso. Quando você está indo, às vezes, tem todo um nebuloso, tem todo um tempo difícil, mas daí na hora que você chega, chegamos. E aí a gente fez, é assim que a gente viajava, fazia a comida ali no fogareiro, viajava nessa van. É um tempo abençoado ali, vendo as paisagens, orando, vendo o que Deus nos mostra. E chegando, olha aí, olha o evangelho vivo. Esse pastor era lá de Montevidéu, e nós chegamos nessa casa e ele recebeu a Onésimo. Foi nós, havia vários Onésimos ali, 9 Onésimos ali, e ele recebeu. E, gente do céu, não parece uma foto assim de margarina, essa foto? Propaganda de margarina. Esse dia, alguma coisa aconteceu ali. Nós entramos naquela casa ali, quando saiu um dos rapazes falou assim, esses 2 não estão sozinhos nessa casa, não. Tem mais gente, tem anjo nessa casa aí, Jesus está nesse lugar aí, porque a casa iluminou. A gente sentou nessa mesa, assim, foi uma alegria. Sabe quando você começa a conversar com pessoa que você acabou de conhecer, ela recebe um monte de gente, e a alegria baixa ali, você vai falando, e eles vão falando, e Deus vai ministrando, e a gente fica até com medo de orar, porque daí a gente não quer mais parar. Não quer mais parar. E o dia entra e Deus toma conta. E a gente ficou ali. Foi um dia muito bom, muito bom. É interessante como realmente Jesus já está andando entre os povos e ele nos leva ao lugar do encontro. É por isso que tem que levar. Antes eu falava assim, poxa, a internet chegou. Agora o mundo inteiro, no início da internet, agora o mundo inteiro vai ouvir. Não tem quem, eles começaram a gravar em chinês, começaram a gravar em umas línguas lá. Eu falei assim, não, a pessoa vai ver e vai ouvir. Mas, gente, a verdade é que tudo isso é muito bom. É um bom esforço. As estratégias são muito boas. Mas o que o pessoal precisa é daquilo que Cristo mesmo falou. Testemunhas. Ele precisa que chegue alguém lá e fale, não, esse aplica. Ele precisa olhar para um e falar assim, não, está escrito mesmo. O Espírito escreveu nele e eu estou lendo isso mesmo. É necessário que as cartas vão até lá. É necessário que as cartas cheguem ao seu local. É necessário ir, é necessário colocar o pé lá. Isso aí já era voltando. Então, nós fomos para Montevidéu. Nós acabamos conversando com 15 líderes diferentes ali no Uruguai. E esse dia também foi muito marcante. Isso aí foi na cidade de Mercedes. Não sei se você já esteve lá. Tivemos Mercedes e olha... Esse lugar, ó, você vê que a mesa é de concreto. Tá dando para ver? Aí. Salvo. Esse lugar, a mesa é de concreto. O chão ali também é concretado. Esse pastor estava falando, ele estava falando que ele decidiu que ele ia evangelizar. A comunidade dele não queria evangelismo. Mas ele decidiu, ele falou assim, eu vou evangelizar. E aí começou a encher de gente. Aí começou a ter pessoas. Mas os próprios pastores das igrejas começaram a excluir ele. Ele começou a contar aquilo. Aquele coração missionário que ele é alegre e triste ao mesmo tempo. Você está triste pela igreja, que uma coisa óbvia, mas pelos pastores que estão te colocando de lado, mas você está alegre porque você está fazendo a vontade do Senhor e está correspondendo e as pessoas estão vindo. O evangelho está sendo pregado e é para isso que você foi chamado. Sem brincadeira, queridos. Eu conto isso porque aconteceu comigo. Essa mesa ali, ela começou a mexer. Ela começou a balançar. Aí eu olhei para o rio e eu achei que era o rio. Eu falei, não, deve ser a água, deve ser... Balançou tanto que eu levantei, fui para trás. Falei assim, essa mesa está balançando. Eles olharam assim para mim, tipo assim. Falei, não, essa mesa está balançando. Ela está balançando? Eu perguntei pro rapaz. O rapaz até falou assim, sim, tá. O outro falou, não, tá não. Essa mesa está dura. Eu não sei o que Deus quis me dizer ali. Mas foi uma... Quando a gente tem visões do Senhor, é como ele falou ontem, é uma coisa meio imaginativa, né?
Quando você fala assim, ouvi Deus, você não ouviu uma voz falando no teu ouvido. Não é isso, mas você ouviu, dentro do teu coração falou. Mas nesse dia, eu não sabia distinguir se era real ou se era irreal. Mas aquela mesa balançou, aquela cadeira balançou. Eu entrei numa igreja depois lá, que eu ia pregar à noite, eu subi num lugar assim, e o lugar também balançou de novo. Aí eu até falei pro rapaz, falei assim, esse lugar tá balançando, né? Eu achei que tinha, igual estádio, né, às vezes. Aí ele falou, não. Acredito que o senhor tá movendo as estruturas lá desse Uruguai. Acredito que é isso. O senhor tá movendo as estruturas daquele lugar, assim, de maneira muito nítida. E aí, tiramos a foto que você tem que tirar, se você for no Uruguai, convido a vocês. Dá até para ir todo mundo junto lá, porque tem uma base que dá para 40 pessoas, mas mais 40 não dá, gente. A foto básica que a gente tira na praia lá, essa mão. Ali do lado eu coloco, ali é o paraense passando frio. Tem algum paraense aqui? Rapaz. Não, então eu posso falar, então. Paraense não passa frio, gente. Paraense só passa frio quando tem malária. É verdade mesmo. E aí, eu fui conversando com ele ali no canto e ele foi se encolhendo ali, igual ali. O olho dele começou a perder o brilho. Eu falei, o homem está sendo congelado. Gente, ajuda aqui, ele está congelado. Comecei a bater nele, assim. Nós passamos um pouquinho de frio lá. Nós passamos um pouquinho de frio nesse Uruguai. E por último, olha que coisa maravilhosa. A gente vai para receber Onésimos. A gente é recebido como Onésimos. A gente vai para orar e terminamos recebendo oração. Eu estou ali no meio, está o Júnior também, que está querendo muito, vai para o Uruguai também, no ano que vem. E aí o pessoal orando pela gente. Orando, clamando ao Senhor. Que venham missionários, que venham missionários. Existe um clamor, gente. Existe um clamor. Venha, venha. Paraguai clama, Venezuela clama, Uruguai clama, venha, venha. Está chamando as cartas, está chamando para ser lido. À noite eu vou falar mais. À noite eu falo do projeto. Nós estamos querendo ir em janeiro lá para ativar uma base missionária no Uruguai. Receba Onésimos, queridos. Receba. Cada missionário adotado, cada um que ele recebe no campo, essa igreja recebendo. Mas vocês também têm o chamado de pessoalmente sentir essa missão aqui também. Recebe na igreja, recebe com o coração. Isso é evangelho. Isso não é pregado em nenhum outro lugar do mundo. É só no evangelho que fala. Receba na tua casa, receba aquele que era um ex-escravo, receba aquele que você nem conhece direito. É só o evangelho que fala que é você, é o Espírito Santo do Senhor em você, que muda qualquer lugar que você vai. Qualquer lugar que você passe. Ele vai ser mudado, porque chegou um Filho de Deus. E ponto final. É esperança, eles estão clamando, faculdades estão clamando, para que manifeste os filhos de Deus nela. Para que se abra a boca e fale desse evangelho. Receba Onésio. Renuncie. Filemon. Olha, da igreja toda, pode ser que a igreja fale, não, vamos receber, né? Vamos, porque eu quero acreditar que essa carta é uma carta viva. É uma carta que foi entregue ali a Onésimo, e Onésimo foi lá e deu certo. Filemon recebeu, e é por isso que virou evangelho, porque funcionou ali naquele lugar. Mas quem recebeu o prejuízo verdadeiramente disso aí foi Filemon, né? Ele que tinha um escravo, ele que tinha alguém que ajudava na casa, talvez ele precisasse de alguém na lavoura, e perdeu o escravo. Mas essa é outra coisa que só a missão e só o evangelho no mundo faz. Receber e renunciar. Renunciar. É isso que foi pedido a Filemon. Renuncie esse escravo e receba um filho. Renuncie. Renuncie, Filemon. Isso tem sido muito difícil no nosso tempo. Nós temos sido incentivados ao acúmulo. Nós não estamos olhando para fora e aprendendo com as árvores, com as aves, com a criação do Senhor. A criação do Senhor no outono renuncia. As folhas caem.
se dá, renova. E às vezes o Senhor não está conseguindo chegar ao verão no nosso dia porque a gente não consegue abrir mão e renunciar aquilo que é velho, aquilo que a gente já entende que não é, para receber do Senhor uma nova revelação. Eu vou te falar como é que é um filho de Deus se manifestando na pizzaria. Gostaram, né? Com os jovens ainda. Ó, vamos ver, é para vocês, gente. Como é que ele se manifesta? Ele vai na pizzaria, aí chega lá. Vamos pedir uma pizza. Vocês pediram pizza ontem? Não? Tudo bem, vai, vamos seguir. Vamos pedir uma pizza. Hoje vocês pedem, à noite. Aí pede uma pizza. Aí sempre tem um onésimo que não consegue pagar, né? Não é verdade? Poxa, ele saiu da prisão, gente. Tá difícil a situação dele, né? Talvez o pai, né, tá numa situação difícil. E o onésimo, ele vai, ele come, quando ele vê, ele fala: meu Deus, eu não consigo pagar. Eu já comi. O que eu faço? Vou terminar. Ele termina. Aí a gente senta todo mundo. Verdade, né? Tá rindo que é verdade. Senta todo mundo. Aí tem sempre um, que não é o Filemon, que ele faz o cálculo. Ele pega o cálculo aqui, aí ele anota. Aí ele divide o centavo, né? O centavo, se tivesse mais um, se fosse em Guarani é 1.000, assim, tem muitos quebrados. Ele quebra ali tudo. Ele fala: gente, ó, cada um aqui, é isso aí que a gente tem que pagar, tá dividido. Aí o líder de jovens fica ali, porque uns pagam, outros não pagam, vai para lá, uns não vai lá. Aí chega Filemon. Sabe o que Filemon faz? Pega no líder de jovens, bate assim e fala assim: quem não pagar aí, eu pago. Mas quanto? Eu vou te falar quanto. Não precisa falar quanto ficou. Você só toma meu cartão aqui. Que ficar, eu pago. Eu sofro o dano. Isso só um filho de Deus. Isso só o Evangelho consegue fazer. Isso só uma carta viva, palavras vivas que chegam até nós, depois de milênios. Ela sobreviveu por isso, porque ela tem algo divino. Ela não é dessa terra. E ela fala para nós: renuncie, pelo amor de Deus, vocês são família. Vocês são irmãos. Você não vai sentir falta disso. Porque o Senhor tem revelação nova, tem verão, tem primavera, tem coisas novas sobre nós. Renuncia, Filemon. Renuncia, vem sofrer. A missão é sofrido. Olha, Israel, vou te falar uma coisa para você. Você estava pregando aqui, eu vi 2 mãos assim te apertando, irmão. Mãos apertando forte. Você vai lá para esse país e vai apertar ali, mas vai apertar assim tanto até sair petróleo. O petróleo ele é gerado na pressão. É carbono gerado na pressão. Mas não vai só sair o petróleo. Vai sair mais que petróleo, vai chegar a virar diamante. Porque o diamante também é carbono em pressão baixo de terra. De muita terra. De toneladas de pressão. Até virar diamante. Não se assusta. Não creia que é o diabo que está fazendo. Recebe porque é Deus que está fazendo. Ele vai colocar pressão e vai sair petróleo, vai sair coisa boa, vai sair bom cheiro. Amém? Amém? Recebe, não assusta não. Quando virar diamante, passa. Fica bom. Ninguém quebra mais. Não tem como cortar diamante, acabou. Aí, meu amigo, pode dar marretada que entra na terra, mas não quebra. É só diamante para cortar outro diamante. Renuncia. Renunciem, queridos. Renuncie. Renuncie. Quando você der, você vai ver que você não tinha. Você só tem o que Deus te dá. Quando você der, você vai ver que aquilo que era seu, que você se importava muito, não tem importância e valor nenhum. A única coisa que importa é gente. É com quem você se relaciona profundamente. E essa é a carência da nossa geração. Relacionamentos profundos e não mais superficiais. E por último, Paulo, recite. Recite. Receba Onésimo. Renuncie Filemon. E por último, a gente chega nisso aqui. A gente consegue recitar. Interessante que o pastor começou o culto
Ele foi recitando os nomes dos missionários, recitou. A irmã citou nomes. É assim que Paulo começa essa carta e é assim que Paulo termina a carta, citando nomes. Porque é isso que Deus nos dá nessa terra. Quais são os nomes que você pode recitar? Quais são as pessoas que você pode falar? Eu andei com essa pessoa, eu sofri com essa pessoa, eu orei com essa pessoa, eu dei a vida por essa pessoa, o nome dela é esse. Quantas pessoas, pastor? Quantos nomes? Quantos nomes? Espalhados pelo Brasil afora, espalhados pelo mundo. O Senhor tem na ponta da língua. Quantos nomes? Quantos nomes você tem? É isso que tem valor. É isso que tem valor. Eu quero aqui colocar alguns nomes do Paraguai. Olha aí. Esse primeiro aí é o Choco. Choco. Andei com Choco. O nome dele é Choco, o apelido dele é Marcos Sanches. Andei com ele. Sentamos, choramos juntos. Choramos muito, rimos muito. Sentou na minha mesa, comeu ali. Choco. Esse outro aqui é o Mike. O Mike gosta de futebol, é goleiro, estava fazendo faculdade. Estava perdido nas notas dele, estava perdido assim não conseguia acompanhar, e aí eu sentei com o Mike. Falei assim, não, Mike, vem aqui. Eu não falei nada de nota com o Mike. Eu nem conversei nada com ele de nada. Eu só sentei, abracei o Mike. Falei, como é que você está? Como é que está a tua família? Onde é que você está morando? Eu vou lá te visitar. Vamos lá, visitamos. O Mike me evangelizou na música técnico. Gente, esse evangelismo é terrível. Mas eu fui evangelizado, porque quando você dá, quando você recebe, também você consegue renunciar, e você entra no mundo do outro, e você vê a riqueza de Deus no outro, e o outro vê a riqueza de Deus em ti. Isso não tem valor, isso não se compra. E andamos com o Mike terminou a faculdade, mas foi difícil, falei, não, rapaz, você vai terminar esse negócio. E por último ali o Samuel Wins, grava esse nome. Esse aí, eu comecei com ele trabalhava na faculdade. Hoje, ele é o diretor da faculdade. E o tio dele está se candidatando a presidente do Paraguai. E o tio dele, toda vez que vê ele, bate nas costas e fala assim, você, Samuel, futuro presidente do Paraguai. Você imagina? Você imagina se isso acontece, com quem que eu andei? Com quem que eu tive? Evangelizando de verdade, ele me escreve todos os dias. E a gente conversa todos os dias. E é algo incrível que o Senhor pode fazer quando a gente decide recitar. Quando a gente decide ir lá no Uruguai. Esses dois aí já são gente que eu já estou recitando, que eles estão no Uruguai, eu nem fui lá ainda. Foi nessa viagem que eu conheci o Steve. Ele é o casal que está ali na base onde a gente pretende ativar ela, uma base de 15 hectares em que só mora esse casal. Chegamos lá com o Steve, conversamos, oramos com ele, choramos com ele já, assim, em 2, 3 horas que nós ficamos juntos. Esse é o Felipe. Vamos terminando, gente. Terminar com o Felipe aí. O Felipe fazia parte do meu grupo caseiro, de uma igreja que nós ajudamos a começar em Assunção. Ele fazia parte do grupo caseiro. Ele era uruguaio, era um grupo muito diverso. Tinha paraguaios, tinha alemães, tinha brasileiros, tinha uruguaios. E a gente ficou um ano junto. E eu te dou o testemunho. Nós ficamos um ano junto, esse pessoal. Era mais ou menos umas 7 pessoas. Mas Deus operou uma coisa que é a bênção que a gente dá aqui. A comunhão do Espírito Santo. E às vezes essa bênção nós pensamos que é comunhão com o Espírito Santo. Não, mas o Espírito Santo, só onde o Espírito Santo habita, pode haver comunhão. Nós experimentamos a comunhão do Espírito Santo, que esse pessoal virou a minha família. Se eu ligar agora, eu nem falo que eu vou muito para o Uruguai, porque ele vai ficar bravo se eu não passar na casa dele. A gente ficou um ano junto, ele foi para o Uruguai, morava no Paraguai, ele foi para o Uruguai, eu falei, vou para o Uruguai, ele falou, você tem casa, é aqui, você tem que passar aqui, vou arranjar um trabalho para você no seminário e tal. Eu falei, não, calma, ainda é janeiro, devagar. Mas é coisa incrível que o Senhor faz quando nós decidimos
Discipular, o nome dessa palavra é discipular. Quando você senta com alguém para saber o nome dela, o endereço dela, para saber se ela foi escrava, se ela foi ladrona, o que ela fez, e pode dizer, não, você está livre, filho. Você está livre. Aquele que crê, foi batizado, será salvo. Amém? Amém. Então é isso. Receba Onésimo. Filemon, você que está na igreja, você que é salvo em Cristo Jesus. Renuncia. Nossa vida aqui não é para sempre. Ela, na verdade, se comparada à eternidade, ela é bem curta. Bem curta. E o que você faz aqui é o que ecoa na eternidade. Na eternidade. E por último, recite. Se tua boca não está recitando o nome de ninguém, se você só recita os seus familiares, olha, cuidado. Talvez falte ler um pouco mais a carta de Filemon na sua vida. Amém? Amém? Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja, ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.